Olá, olá, boa tarde para vocês no Brasil. Feliz fim de carnaval. Sejam bem-vindos a mais uma edição, terceira edição de Um Pingo de Liberdade, um programa aqui semanal, onde meus antigos colegas de Os Pingos nos Is discutimos com liberdade, pelo menos uma vez por semana, nas nossas quintas-feiras, os assuntos mais quentes, mais importantes da semana. Nós temos aqui, já colocando imediatamente eles na tela, já coloquem um segundo, o Fernão Lara Mesquita e o Coronel Gerson Gomes. Nós vamos falar hoje de alguns assuntos. Primeiro, um balanço aí do carnaval, com a questão das máscaras e a questão da tragédia, da desgraça que aconteceu em São Paulo e a resposta do governo a esse assunto. E nós temos também falaremos sobre o caso envolvendo a entrevista que a Carla Zambelli deu à Folha de São Paulo, dizendo que estava conversando com Alexandre de Moraes, a resposta e a repercussão disso, que hoje na Folha de São Paulo também, e a notícia aqui, a Mônica Bergamo vinculou dizendo que o presidente Bolsonaro teria afirmado que a Carla Zambelli o traiu. Falaremos sobre esse assunto. Eu conversei tanto com a deputada Carla Zambelli quanto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou trazer aqui aspas exclusivas de ambos e falaremos também sobre essa comissão que o governo está querendo criar vou chamar aqui, Grupo contra o Discurso de Ódio. Esse é o tema. E os novos avanços em regulação de mídia social, tanto a fala do presidente Lula quanto a agenda da ONU a respeito desse assunto e a fala também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso. Peço a vocês que se inscrevam em todos os canais, e aí é um trabalho aqui, tem missão, dever de casa para vocês. O primeiro canal que eu peço para que vocês se inscrevam são os canais dos meus queridos amigos e companheiros aqui de programa, Fernando Lara Mesquita e Gerson Gomes. As inscrições estão os links estão na descrição, mas é fácil você achar. Canal Coronel Gerson Gomes, canal Fernando Lara Mesquita no YouTube, acha ambos. É muito importante porque o programa está sendo transmitido no canal deles também, e a gente nunca sabe, eu já estou sob censura do Supremo Tribunal Federal, já não acham o meu canal no Brasil, embora você consiga ver alguns vídeos, só o pessoal com VPN, mas é importante que nós tenhamos o máximo de fontes possíveis para nos manifestarmos. É muito importante também que você se inscreva no meu canal do Rumble. Rumble é o concorrente do YouTube que preza pela liberdade de expressão. Então, não obedece às decisões do Alexandre, é um ambiente absolutamente livre, uma bela plataforma, está crescendo muito no Brasil e nos Estados Unidos, um lugar onde a gente pode falar de todos os temas sem o medo da própria censura da plataforma do YouTube. O link também está aqui na descrição e afixado nos comentários. E quem puder e quiser pode me apoiar e seguir todos os meus comentários, conteúdo exclusivo na minha rede do Locals. Deixa eu trazer, conforme prometido, Fernão Lara Mesquita e Coronel Gerson Gomes. Sejam muitíssimo bem-vindos. Vou começar aqui perguntando ao Fernão. Fernão, como é que você foi de carnaval? Muito bem. Eu passei o carnaval fora do carnaval, na fazenda de um amigo, gente que é minha amiga desde sempre. Então foi um daqueles reencontros muito agradáveis. Estava no sítio de um amigo, o Lula também gosta desse negócio de sítio de amigo dele. Tinha pedalinho com o seu nome lá, não, né? Nada de pedalinho com o nome de Fernão. Tá certo. Gerson, como é que foi teu carnaval aqui, inexistente igual o meu aqui nos Estados Unidos? Aqui, essa data passa completamente desapercebida, né? Eu passei mais conectado aos assuntos do Brasil, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho, do carnaval, que muita coisa aconteceu no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos os temas não tinham nenhuma relação, né, com o carnaval brasileiro, né? Mas foi um período muito bom, muito agitado, muita coisa para a gente conversar, com certeza. E tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, às vezes parece que a gente não tem espaço de pauta para falar, né? Agora os vídeos de 6 de janeiro começando a ser divulgados, assim, tá uma coisa impressionante. Eu vou fazer mais uma com Conexão América para a gente poder
incluir aqui e falar sobre esses assuntos. Eu queria começar com vocês falando sobre carnaval, trazendo atenção a algumas coisas. Primeiro, vocês me permitem um momento de descontração, porque eu acho a coisa mais engraçada, trágica, mais engraçada desse carnaval, é o fato de que no Brasil parece que vocês estão exigindo máscara dentro dos aviões, né? Parece que dentro do avião a pessoa tem que usar máscara no Brasil, voltou essa recomendação, essa exigência, perdão, há algum tempo atrás, e você via as imagens das pessoas celebrando o carnaval com milhões de pessoas aglomeradas, fazendo o diabo e colocando máscara para entrar no avião. Quem melhor traduziu esse assunto foi, para mim, o nosso querido Paulo Souza, o humorista do Hipócritas, que fez um vídeo a respeito desse assunto. Eu queria passar aqui o vídeo, se vocês me permitirem. Ai, amiga! Que foi, amiga? Eu acho que eu peguei Covid! Ai, vira essa boca pra lá, por quê? Você acha que alguma das 428 pessoas suadas que se esfregaram em você hoje? Não! Os 39 desconhecidos que você beijou? Não, né? Os 4 estranhos pra quem você deu? Claro que não, né, amiga? Por que então? Na viagem pra cá, no fundo do avião, tinha um cara sem máscara! Mentira! Não! O Paulo realmente ele é um cara, ele é muito genial, né? Ele é um cara muito inteligente. A turma do Hipócritas, eles têm a capacidade de pegar a essência do negócio e traduzir a hipocrisia com o humor, que é a característica do bom humorista. Parabéns aí para o Paulo, que está aqui, inclusive exilado nos Estados Unidos. Eu devo entrevistá-lo pessoalmente em breve. É mais um dos exilados aqui nos Estados Unidos. Mas parabéns a ele aí, nosso querido amigo Paulo. Eu nesse assunto trago aqui, vou trazer para discussão alguns pontos. O primeiro deles é o seguinte: o The New York Times, o jornal que foi o grande porta-voz da obrigatoriedade de máscaras no mundo e que é usado como o queridinho hoje da mídia de esquerda, talvez represente bastante bem esse jornalismo que o Fernão critica tanto, e eu também, o Gerson também, mas ele publicou um artigo de opinião de um dos op-ed deles, né, o Bret Stephens, dizendo o seguinte: o título é "Os mandatos da máscara", né, que as obrigatoriedades de máscara, não fizeram nada. Alguma lição será aprendida? Publicado no dia 21 de fevereiro. Ou seja, o The New York Times resolveu publicar esse assunto, que é um assunto que a gente não podia sequer falar no YouTube, né? Agora o The New York Times publica. E ele cita, vou ler só um trecho aqui para a gente: a análise mais rigorosa e abrangente de estudos científicos realizados sobre a eficácia das máscaras na redução da propagação de doenças respiratórias, de um modo geral, incluindo a Covid-19, foi publicada no final do mês passado. Suas conclusões, disse Tom Jefferson, o epidemiologista de Oxford, que é o seu principal autor, foram inequívocas. Simplesmente não há evidências de que as máscaras, façam alguma diferença. Ponto final. Ele pergunta ainda, mas e as N95, em vez de máscaras cirúrgicas? Não faz diferença. Nada disso faz diferença. E ele segue aqui, dá todos os números do artigo, está publicado no meu Locals para quem quiser ver, inclusive em português e traduzido. Não precisa assinar o New York Times, que eu não recomendo a ninguém, mas ele conclui o seguinte: os mandatos de máscara, né, obrigatoriedade de máscara, foram uma missão tola desde o início. Eles podem ter criado uma falsa sensação de segurança e, portanto, permissão para retomar a vida seminormal. Eles não fizeram quase nada para promover a própria segurança. Há uma lição final, há uma justificativa para as máscaras. A última justificativa para as máscaras é que, mesmo que se mostrassem ineficazes, pareciam uma forma intuitivamente eficaz e de custo relativamente baixo de fazer algo contra o vírus nos primeiros dias. Mas fazer alguma coisa
não é ciência e não deveria ser uma política pública. E as pessoas que tiveram coragem de dizer isso mereciam ser ouvidas, não tratadas com desprezo. Ou, aqui acrescento eu, chamadas de genocida, como o presidente Bolsonaro. Eles podem nunca receber o pedido de desculpas que merecem, mas a justificativa deve ser o suficiente. Olha, nos últimos dias, você tem... O lockdown foi o primeiro a cair, né? Com um baita de uma meta-análise feita pelo John Hopkins. Agora você tem a questão das vacinas sendo chamadas a atenção, inclusive mostrando, primeiro, que elas são tão eficazes, que a imunidade natural é pelo menos tão eficaz quanto a vacina para a prevenção do vírus. O governo da Flórida chamando atenção para os riscos. Então não é demonizar, a vacina é ruim. Não, olha, há riscos. E a imunidade natural também é tão eficaz quanto a vacina, pelo menos. E você tem agora a questão das máscaras. Vou jogar isso aqui no tempero de carnaval. Esse é um lado da hipocrisia do carnaval. Do outro lado da hipocrisia do carnaval, você teve uma desgraça. Todo ano ou com frequência, a gente tem desgraça de chuva na época do carnaval no Brasil, quando não é no litoral de São Paulo, é no litoral do Rio, mas ali é a mesma costa, né? Mesma área, mesma Costa Verde, Paraty, ou litoral norte de São Paulo, é a mesma costa. E quando você não tem, você tem em outros lugares, Morro do Bumba, no Rio, no Niterói, que a gente teve, você tem que ter uma desgraça de chuva essa época do ano no Brasil. A novidade foi que o governo parece não ter se importado muito com esse assunto, né? Teve ali uma reunião do Tarcísio com o Lula e, no final das contas, o Lula parece que liberou 2 milhões para São Paulo. Eu não acompanhei bem isso. Vou pedir para o Fernão explicar. O Lula liberou 2 milhões para São Paulo. Eu fiquei confuso porque ele tinha liberado coisa como 5 milhões para Cláudia Raia. Foi isso mesmo. Não entendi. A situação da Cláudia Raia era mais perigosa do que... Ele liberou um pouco mais agora, porque ele percebeu que pegou mal essa história, então liberou um pouquinho mais. Mas, de qualquer jeito, nada que remedie esse problema que é recorrente, como você falou, porque é claro que essa chuva, em particular, foi realmente um evento absolutamente extraordinário, né? Nunca houve nada parecido na história do Brasil, de chover quase 700 milímetros em 24 horas, né? Que é a quantidade prevista para o verão inteiro naquela região, que é uma região que já chove muito, né? Então, de qualquer jeito, ali haveria algum tipo de desastre diante de uma chuva desse tamanho. Mas isso que você diz, a recorrência desses episódios no Brasil, né? Então, hoje esses dias têm sido ventilados esses números, né? Que existem 14 mil pontos de construções irregulares de risco. Esse número vai de 14 mil a 28 mil. Hoje apareceu outro dizendo que são 28 mil e não 14 mil. Enfim, o que significa isso? São 28 mil episódios mapeados de corrupção municipal, né? De permissão de que essas pessoas se instalassem nesses lugares, que são lugares, desde sempre, lugares de risco, né? Então, é isso que tá no fundo dessas histórias, é isso. Mesmo as enchentes recorrentes em São Paulo, tal, são áreas que eu lembro sempre do meu pai me dizer, olha, essas áreas, né, e nem precisava meu pai, quer dizer, isso está na história de São Paulo desde o primeiro homem que subiu ao Planalto. Sabe que aquelas regiões ali do Tamanduateí, etc., inundam, né? Era por isso que os índios subiam nessa época de chuva para São Paulo, porque ficava fácil de pegar peixe ali, porque inundava, né? E depois, quando a água baixava, o peixe ficava preso, você pegava com a mão, né? Então, já se sabe que é isso, que são lugares que inundam, né? As chuvas que justificam a existência das rainforests, né? Chove tanto que cresce aquela mata daquela exuberância, e essas pessoas estão nesses lugares puramente por corrupção, né? Elas são
elas se instalam ali, normalmente com o concurso de algum político ou de algum partido político, que promete a elas que vai regularizar depois aquela posse. E isso é recorrente no Brasil inteiro, e a gente assiste essa coisa, e fica aí vem esse socorro de emergência e tal, dali passa, depois de março, passa as chuvas, e fica esquecido o assunto até as próximas chuvas. Seria isso, Gerson, o que a Folha de São Paulo chamou de racismo ambiental na coluna publicada pela Mariana Belmont, jornalista e militante da UNEAFRO Brasil, diretora de Clima e Cidade no Instituto de Referência Negra Peregum. Eu não consigo ler um troço assim. A culpa não é da chuva, é do racismo ambiental. Política urbana é responsável por pessoas negras e periféricas estarem em risco. Aparentemente só morreram pessoas negras, ou só importam as pessoas negras que morreram. Brancos morreram, pode ter morrido uns brancos, mas aí a Mariana Belmont não se importa. Né? Eu fico pensando qual é o nível de melanina necessário para que na pele, né, para que a Mariana Belmont se importe com a sua morte. É disso que a gente está falando, Gerson? Não tenha dúvida que esse carnaval ele ensejou uma série de reflexões para todos nós. Em relação a São Paulo, a essa catástrofe, eu não tenho como estabelecer um paralelo com a minha situação aqui na Flórida, porque minha família já mora aqui há alguns anos e ela migrou da Califórnia para cá. Então, quando meu irmão decidiu vir para a Flórida, ele tinha passado por um terremoto na Califórnia e chegou à conclusão que viria para a Flórida. Ok. E, inicialmente, quando eles chegaram aqui nos Estados Unidos, na década de 80, eles foram para New Jersey, era muito frio, foram para a Califórnia e vieram para cá. Quando aqui chegaram, se depararam com uma realidade interessante. Todos os anos nós temos furacões aqui. E, ao contrário dessa articulista, aqui nos Estados Unidos, os furacões, quando passam aqui pelo sul da Flórida, eles não fazem discriminação nem de pele, assim como a chuva aí no Brasil, também não faz discriminação nem de poder aquisitivo. O último que passou aqui, inclusive, fez um desastre enorme na área do Golfo do México, em Naples e em Fort Myers, que são áreas que têm casas de pessoas muito ricas. E todas essas áreas foram destruídas. E por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque eu creio que parte do problema no Brasil se deve à não utilização da tecnologia que nós já temos hoje associada aos vetores de detecção, junto com satélites e meteorologia, para estabelecer os graus de risco e, da mesma forma como se faz aqui nos Estados Unidos, quando há um alerta, as pessoas devem deixar as suas casas e procurarem abrigos. E no Brasil, o que nós percebemos foi, inclusive, uma meteorologia falando das chuvas. Eu vi essa transmissão sendo feita pela Globo e que me foi enviada, dizendo que sim, haveria chuvas, havia inclusive ciclone extratropical no sul do país, mas nada foi feito, por exemplo, para não permitir que as pessoas passassem o carnaval naquelas regiões turísticas com esse nível de risco. Então, o que eu creio que falta um pouco no Brasil é nós chegarmos à conclusão que, assim como em Petrópolis, Teresópolis, no Rio de Janeiro, nós já tivemos tragédias muito similares, nós, inclusive também na região ali da Costa Verde do Rio de Janeiro, tivemos uma tragédia há pouco tempo. Essas regiões, assim como os furacões aqui da Flórida, elas têm esse tipo de intempérie todos os anos. Eu ainda brincava com o Fernão no ar ali, um pouquinho antes de a gente entrar no ar, né, um pouquinho antes, falando de Uba-chuva, né? E que é conhecida aquela área, que é uma área que todos os anos, no verão e no carnaval, quase sempre chove. Então, embora tenha sido uma chuva muito torrencial, me parece que já existem formas de nós emitirmos determinados tipos de alerta. Mas também aqui na Flórida, nós tivemos várias pessoas morreram, pessoas se negaram a sair das suas residências, mas a grande massa das pessoas se desloca ou para a casa de outros
ou não vai para aquela área onde o furacão vai passar, ou onde os alertas estão sendo dados. Então, eu creio que a gente deveria avançar um pouquinho mais nessas políticas públicas também, não só como o Fernão falou, não permitindo construções em áreas de risco, mas também emitindo alertas para a população ter um pouco mais de consciência e talvez até preparar alguns abrigos com antecedência em escolas, em locais mais seguros. Ou seja, há muito o que ser feito. Eu tenho uma expectativa de que o Tarcísio, em São Paulo, pelo menos, vendo isso que aconteceu, ele está fazendo um trabalho muito, muito bem feito ali, com o apoio da Marinha, das aeronaves do Exército. Foi levado agora o navio aeródromo que o Brasil adquiriu para esse tipo de situações em que tem vários leitos de hospital, mas tem várias aeronaves também. Ou seja, tudo está sendo feito para mitigar o problema emergencial, mas eu creio que o Tarcísio tem um dever de casa aí nesses 4 anos para preparar alguma coisa nesse sentido. Ele é um cara que consegue tirar projetos e colocar em prática. Tomara que ele avance nessa área aí da defesa civil. O Rio de Janeiro tem uma política bastante... A cidade do Rio tem uma política bastante... Sofreu muito com isso, né? Tem uma política de alerta, de sirenes nas comunidades, o próprio centro de operações. Rio de Janeiro tem um centro de operações bem moderno para monitorar esse tipo de coisa. E realmente conseguiram reduzir muito a fatalidade desses incidentes. Então, morre muito menos gente. São Você Paulo não consegue... também, inclusive nessa área, e dessa vez, como disse o Gerson, esse alerta foi dado. Né? Os sistemas de previsão meteorológica hoje são muito precisos. Eu frequento muito áreas de Mata Atlântica e acompanho, e você sabe hoje não só quanto vai chover, mas a que horas vai chover, como é que vai evoluir o tempo durante as 24 horas do dia. Esse alarme foi dado, supostamente tem 14 mil ali que recebem, inclusive, avisos particulares nos seus telefones, né, de que essa gente que já está mapeada como estando numa área de risco, que é o que eu digo, quer dizer, o estranho é isso, né? Quer dizer, essa gente está mapeada, estando numa área de risco, onde é proibido construir. Né? Portanto, você tem pelo menos 14 mil casos de corrupção mapeados, do conhecimento do governo, mas convive-se com isso, né? Porque no Brasil tem aquela coisa, quer dizer, você não, o cara que tem um cargo público ou que de alguma forma pulou o Paranau dos exploradores, né? Esse é intocável. Então, esse cara ninguém mexe com ele. O resto é consequência. Aí fica essa discussão, se foi o fulano, se foi o Beltrano. Né, conforme o gosto ideológico de cada um, você põe culpas para lá ou para cá, mas é tudo bullshit, tá certo? O que é fato é que você está num país tropical, num tipo de serra e de formação geológica que tem muito pouca pedra, né? São morros que desabam mesmo, né? Funciona assim desde sempre. E você está encostado numa encosta que está sob esse tipo de risco, é uma aposta de cada um. Né? Agora, a autoridade serve para quê? Para determinar, olha, essa área de risco é proibido construir aí. Você tem 14 mil que são classificados assim, as construções continuam lá. Paulo, e-mail para o cara no dia que ele pode estar ameaçado de morrer. Eu queria complementar o outro tema, né, que eu não toquei, que é a questão aí das máscaras nas aeronaves, né? O Brasil ele está defasado em relação a esse debate, e essa defasagem ela tem um preço, um custo alto para a população, né? Aqui nos Estados Unidos, o debate já avançou dessa questão das máscaras, graças a Deus, e já vai para o questionamento, inclusive, do passaporte vacinal. Existem alguns estados ainda que exigem, e até da eficácia. Então, o debate já avançou na Europa, no Japão, e muitos já questionam os efeitos colaterais e colocam isso em debate, inclusive questionando a eficácia, a segurança e a vantagem
de se manter esse tipo de estratégia, haja vista que a indústria farmacêutica reagiu rápido e já inventou um tipo para ser inoculado que é junto com aquela anual de gripe. Então, percebe-se que muita coisa tem sido debatida, já existem pessoas fazendo denúncias muito graves da forma como foi orquestrada essa reação toda mundial, né, no nível global, com a participação da mídia, que recebeu uma grana muito, um aporte financeiro gigantesco dos mesmos grupos, para que essa reação acontecesse de uma forma sistêmica e orquestrada, com a indústria vendendo para governos e tendo toda uma narrativa de imposição do medo. Isso hoje já se discute no mundo todo de uma forma bastante clara. E no Brasil a gente ainda está naquela fase dos médicos apresentarem, inclusive, vários desses estudos internacionais, porque o Brasil hoje acompanha isso quase que em tempo real, né? O corpo científico, mas nós ainda estamos no debate ideológico. E por isso, talvez, aí a Anvisa ainda mantenha essa questão de máscara em aeronaves, que é um contrassenso absoluto, né, quando a gente vê o que está acontecendo no Carnaval. Esse Carnaval em especial, Paulo e Fernão, foi um Carnaval muito triste para mim em relação a dois aspectos. Um foi um vídeo que foi veiculado aí falando sobre kit de redução de danos, né, que mostrava uma moça fazendo apologia à utilização de drogas e mostrando que naquele kit você recebia uma série de acessórios para você consumir as suas drogas, e ela ainda tinha lá os cartões de orientação para maconha, cocaína, heroína, LSD, coisas desse tipo. Mas o que me chamou mais a atenção foi uma marchinha de carnaval que eu recebi na minha timeline, que é a marchinha do presidiota. Então, diz, sou presidiário, mas sou patriota. Sou presidiota. Meninos na papuda, meninas na colmeia. Quero saber de quem foi a ideia. E tinham as partes até piores. E esse foi o meu pior momento do carnaval, posso dizer para vocês, porque isso me deu uma tristeza tão grande de perceber que, sim, as mensagens dramáticas de parentes que estão injustiçados como presos políticos ainda lá, que passaram o carnaval longe de suas famílias. Eu recebi uma mensagem de uma esposa que pediu para não ser identificado, que eles estão aterrorizados diante do que o ministro Alexandre de Moraes pode fazer, porque está na mão dele soltar ou não. O marido foi a Brasília, esteve na esplanada dos ministérios, não entrou em nenhum daqueles prédios, foi ludibriado, porque ele estava no acampamento e foi dito que eles seriam levados para um local e depois iriam ser liberados para casa, e está preso até hoje. É alguém que sofre de problemas de saúde, ela teve que trocar de advogado que não teve dinheiro, a família, inclusive, hoje já está pensando de vender tudo e sair do país. Tamanho o terror que essa situação acarreta. Então, quando eu vejo brasileiros ainda não percebendo a gravidade do que está acontecendo lá em Brasília, naqueles 2 presídios, eu espero que os nossos congressistas voltem do carnaval e a primeira providência seja realmente colher as assinaturas e instaurar e pressionar, né, para a CPMI do 8 de janeiro. Você sabe que me chama a atenção o fato de que eu participei de uma entrevista aqui com o Viva Frei, né, que é um podcaster advogado aqui americano. Ele estava mais por dentro, é bem grande, quase todos os conservadores já passaram por lá, e eu estava falando sobre a situação no Brasil. Ele estava mais por dentro da situação dos gulags brasileiros, dos presos brasileiros, do que muita gente dentro do próprio Brasil. As pessoas não estão tendo a dimensão do que são esses presos. E quando você chama atenção para o fato de que poucos dias antes mesmo disso acontecer, né, você tem uma fala do próprio Alexandre de Moraes dizendo o seguinte: nos Estados Unidos eles prenderam 1.000, eu ainda prendi pouco. E aí passa um tempinho, vem o 8 de janeiro, com todas as evidências que a gente já tem de que teve ao menos conivência do governo Lula. E aí você conecta as coisas e vê 1.000 presos depois, não sei, eu acho que é difícil. O dado mais chocante dessa situação, para mim, é isso. Quer dizer, né? Nunca ninguém viu nenhuma imagem ou qualquer entrevista dessas pessoas que estão presas, né?
a imprensa simplesmente não foi lá, né? Não foi conferir, não quer saber, você não vê os parentes ou os advogados, ninguém. O assunto está simplesmente esquecido. Então, quer dizer... Mas você acha que está esquecido, Fernão? Vou fazer uma provocação aqui. Você acha que está esquecido por ideologia das redações? Porque elas, no fundo, as redações dos grandes jornais querem que esteja preso. Você acha que tem um componente, como a gente que trabalhou numa emissora que acabou sofrendo com isso, ou você acha que tem também um componente de medo? Porque, por exemplo, há emissoras que poderiam estar lá, indo atrás da história, conversando com familiares, etc, etc. Eu vou perguntar isso porque essa questão do medo, eu vou conectar com a nossa pauta seguinte, que foi a entrevista que a Carla Zambelli deu à Folha de São Paulo e as consequências dessa entrevista. Bom, você acha que tem medo, ideologia? Pode ter algum componente de medo também, mas isso, para a imprensa mesmo, a imprensa estabelecida, né, não é medo, é uma atitude deliberada, né, de descaso e de... Você tem... A paixão política é a antessala da guerra, né? E a guerra é a expulsão da racionalidade. E aí você cai naquele universo que é o paraíso dos psicopatas, né? Quando você suspende tudo e parte para a agressão e para a pancadaria, ainda que seja moral por enquanto, né? É isso. Esse negócio de você fica condenado a discutir. Eu discuti isso com vocês num daqueles últimos programas lá na Jovem Pan, né? Dessa sensação meio absurda de você discutir, tentar argumentar racionalmente a respeito de atitudes que são de pura violência e trapaça, né? A trapaça imposta pela violência, né? Então, quer dizer, não dá para argumentar racionalmente sobre isso, né? Isso são atos de violência, e atos de violência você responde com outros atos de violência, né? Que é o que se tenta evitar no mundo minimamente civilizado. Então, a imprensa entrar nessa atitude, partir para essa atitude, a imprensa é o freio do sistema, né? E o Brasil está num processo ladeira abaixo, sem freio, né? E isso é que é grave, né? Eu acredito que sim, tem o componente medo em pessoas que estão tentando preencher a lacuna aberta pela imprensa, como nós, né, indivíduos na internet tentando fazer algum tipo de cobertura, mas sem os recursos que a imprensa tem, né, sem a capacidade de acesso que a imprensa tem, a imprensa estabelecida, né, e ela é que devia estar fazendo esse papel, né? Qualquer que fosse a sua simpatia ou antipatia pelos que estão presos ou não. É um absurdo, porque... Esse ponto dos recursos é importante. Nós não temos, por mais que nós possamos fazer, a internet nos permita fazer comentários e discutir os assuntos políticos hoje com quase o mesmo grau de qualidade que nós tínhamos, por exemplo, quando estávamos no veículo tradicional de mídia, nós não contamos com os recursos que conta um veículo tradicional de mídia. Não temos uma equipe de reportagem para a gente falar assim, vamos mandar uma equipe de reportagem, vamos mandar 2 jornalistas para conversarem, fazerem filmagem, etc. Nós não temos, né? Então... Ouvir os parentes dessas pessoas, saber dos advogados o que eles estão fazendo, como é que foram recebidos os pedidos deles, etc., né? Quer dizer, aquele mínimo básico do jornalismo, né, que a imprensa hoje não se vexa de não fazer. Falando do mínimo básico de jornalismo, então, Fernão, vamos falar do mínimo básico de jornalismo. Me dê um minuto aqui. Saiu agora há pouco uma notícia da Folha de São Paulo, veiculada na Folha, e agora já eu acompanhando aqui na internet, veiculada em quase todos os grandes veículos de mídia, de que, eu vou ler aqui
a notícia direto da Mônica Bergamo na Folha. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com Alexandre de Moraes. Ex-presidente começou a desconfiar quando o magistrado bloqueou os perfis da parlamentar nas redes sociais. Aí tá aqui a Mônica Bergamo. O ex-presidente Bolsonaro afirmou a interlocutores, com quem mantém contato direto no Brasil, que foi traído pela deputada federal Carla Zambelli. Bolsonaro disse acreditar que a parlamentar fez um acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para retornar às redes sociais e se ver livre da ameaça de ser presa. Ele teve a certeza no dia 6 de fevereiro, quando leu a notícia de que o magistrado tinha permitido que Zambelli reativasse suas redes, então suspensas por ordem no tribunal. Na decisão que desbloqueou, isso não interessa muito. Ela comenta aqui, num primeiro momento, a reação de Bolsonaro pareceu exagerada a seus amigos e auxiliares com quem mantém contato direto. Eles acreditavam as falas ao que definem como paranoia do ex-presidente, que sempre desconfiaria de tudo e de todos ao seu redor, acreditando apenas na lealdade dos seus próprios filhos. E aí segue aqui uma reportagem da Mônica Bergamo. O fato é que, fazendo o mínimo do jornalismo, eu entrei em contato com ambos, tanto com o presidente Bolsonaro quanto com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli afirmou, e até queria estar aqui participar do nosso programa, pediu até para vir amanhã, mas eu expliquei para ela que o nosso programa ainda, pelo menos por enquanto, não é diário ainda, afirmou que é óbvio que ela não traiu o presidente, que o que está acontecendo é uma repercussão de uma entrevista que ela concedeu na Folha no dia anterior, onde ela entende que a entrevista houve uma certa manipulação na entrevista. Nas palavras dela, ela fala, eu quero ler aqui para não correr o risco, tá? Ela falou, olha, deram uma distorcida na entrevista, mas agora eu tenho que viver com as consequências. Ela entende que ela não foi feliz em alguns pontos da entrevista também. Mas o próprio presidente Bolsonaro, quando eu questionei a respeito da fala da Mônica Bergamo, que a Mônica Bergamo afirma que o presidente diz que a Carla Zambelli o traiu. O presidente foi muito enfático comigo e as aspas dele são as seguintes: eu não converso e não discuto e não vou entrar nesse assunto com ela. O que ela falou, Carla Zambelli, é problema dela. Agora, tem uma jornalista dizendo aí que eu afirmei que ela me traiu e não é verdade. Então o presidente Bolsonaro falou, não falei nesse assunto com a Carla Zambelli, não vou falar, e o que ela fala é problema dela. Agora, eu não falei para ninguém que ela me traiu. Não é verdade. Então o presidente está desmentindo a jornalista. Qual é a evidência que a jornalista traz para suportar a tese dela? Nenhuma. Os supostos interlocutores, né, vozes da mente dela, não sei qual é a origem. Eu posso dizer aqui que conversei com interlocutores do presidente Lula, que disse que vai congelar a poupança. Tem que trazer o mínimo do jornalismo, como estava dizendo o Fernão, você trazer alguma coisa que sustente a sua tese. Senão, deixa de ser jornalismo e passa a ser fofoquinha. Funciona, é um jornalismo para a revista Tititi, para a revista Caras, talvez funcione. Para um jornal como a Folha de São Paulo, não deveria funcionar. Então, ao menos que o jornalista vá e coloque a credibilidade dele, como eu estou fazendo aqui, no ar, dizendo, eu conversei com os dois. A fonte primária está aqui. Eu conversei com Carla Zambelli e conversei com o presidente Bolsonaro. A Carla Zambelli ainda afirmou o seguinte, olha, qualquer um que leia essa matéria vai ver que o que eu falei seria que eu gostaria que o Bolsonaro estivesse no Brasil liderando a oposição. Não poderia tê-lo traído se eu estou dizendo que eu gostaria que ele liderasse a oposição. Então, aí, Paulo, quer dizer, tecnicamente, você pode fazer uma matéria citando fontes que você não revela quem são. Claro, isso acontece. Eu também já fiz. Você tem uma regra, por exemplo, naquele famoso caso do Watergate, né, o editor do jornal exigia do repórter que ele tivesse confirmação por 3 fontes diferentes, né, para dar uma notícia que tinha o potencial de impacto que ela realmente teve, né, de derrubar o presidente da República dos Estados Unidos. Então, esse é um critério.
O outro critério vai da relação do jornalista com a fonte. Então, tecnicamente, a matéria não está errada, né? Porque não citou qual foi a fonte. É possível que, tanto é possível que ela tenha ido além do que a fonte disse para ela, porque se a fonte dissesse para ela que o presidente ficou muito incomodado e ela traduziu isso como se sentiu traído, né? E depois o Bolsonaro dizer eu nunca disse essa frase, até aí disse que disse de um lado e do outro, né? Mas não é isso que importa, né? Nessa altura do desastre jornalístico brasileiro, não é isso que importa, né? O que importa é que você tenha atitudes frontalmente contrárias às regras mais elementares do jornalismo sendo praticadas e afirmadas. Quer dizer, você não vê na televisão brasileira, com exceção da Jovem Pan, né, ninguém falar desses 900 e não sei quantos que continuam presos, né, pela suposta invasão e depredação dos três palácios lá da Praça dos Três Poderes, né, cujas câmeras, as câmeras instaladas nos palácios, né, o produto dessas câmeras, as filmagens feitas por elas, foram postas sob sigilo pelo Lula. No momento em que eles assistiram esses vídeos, que possivelmente mostravam gente depredando aquilo muito antes da multidão entrar, e aquelas outras coisas que nós já tivemos pistas suficientes para saber que aconteceram, né, foram postas sob sigilo, o que reforça claramente essas pistas. E nada disso é mencionado. Né? Você tem 1.000 pessoas presas, né, que estão sendo ignoradas pela imprensa. Né? Essas pessoas têm famílias, têm advogados, enfim, tem todo o rabo possível de uma história como essa, ou de 1.000 histórias como essas, e nenhuma palavra disso foi veiculada. Então, tudo isso é muito mais grave, né, e muito mais mortal para a imprensa brasileira, o que é uma coisa gravíssima, porque sem imprensa você não tem democracia, né? E se você desacredita a imprensa no nível em que ela está sendo desacreditada aqui, né, pelos próprios jornalistas profissionais, que eu ponho entre aspas, né, você tem um desastre previsível pela frente, né, porque até que o mercado se encarregue de punir quem está fazendo isso, como está punindo e vai punir mais gravemente ainda, né, e cria as condições para que se substitua essa imprensa por outra válida, né, o Brasil fica solto no espaço, né, e entregue a pessoas que estão praticando violências sobre violências. Quer dizer, nenhuma das ações do Alexandre de Moraes, desde a primeira até a última, até agora, foi feita dentro da lei ou sequer da Constituição brasileira. São todas ataques frontais à lei e à Constituição brasileira, e você não ouve uma palavra disso na imprensa. Quando eles mencionam essas 960 pessoas presas, são 960 terroristas, 960 antidemocráticos, golpistas, sempre tem um adjetivo antes e um adjetivo depois, que já fez um julgamento e já condenou esse pessoal na boca de cada jornalista que menciona a existência dessas pessoas presas. Então, tudo isso são violações gravíssimas, muito maiores do que a possível extrapolação de grau nas declarações ouvidas por essa jornalista de fontes próximas ao presidente. Mas você me permite, Fernão, eu quero passar a palavra para o Gerson, mas me permite, é o mesmo fenômeno. Eu acho que você está absolutamente correto em dizer que o grau é muito mais sério. Tá perfeito, é exatamente isso. O grau é muito mais sério quando nós dizemos que quando a imprensa omite os presos. Mas é o mesmo fenômeno. O fenômeno é que o jornalismo ele deixa de ser noticiar os fatos, noticiar o que está acontecendo e dar contexto a esses fatos, e passa a ser propaganda.
Propaganda no... Não, aí é diferente, Paulo, você me desculpe. A Zambelli deu margem à Não, mas não é isso, Fernão. interpretação do que ela disse como uma reversão do que ela vinha dizendo. Mas não foi isso que o jornalista fez. O jornalista disse que a jornalista disse que o presidente disse que ela o traiu. E vamos aqui. Vamos aqui. Ela disse que uma fonte próxima do presidente. Exato. Não. Ela afirma que o presidente disse. Tá aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro afirmou. O título é Bolsonaro afirma. Não tem nem no título da reportagem, segundo interlocutores. Não. Depois explica que foi segundo interlocutores. Mas o título da reportagem é Bolsonaro afirma. Então, a jornalista deveria... Agora, quem são os interlocutores próximos do Bolsonaro que conversam com Mônica Bergamo? Não existe. É claro que, no caso, como é uma jornalista sem acesso ao presidente, ela precisava ter um alto padrão de alguma coisa de credibilidade para afirmar que os interlocutores estão falando isso. O meu ponto nessa história, Fernão... Se você afirmar peremptoriamente que ela não pode ter nenhuma fonte próxima ao presidente, então você está se comportando quase como ela. Então... Não, eu tô... Obviamente... Vamos lá. Eu fiz um questionamento. Quem é a fonte, o interlocutor do presidente Bolsonaro que conversa com a Mônica Bergamo? Eu não acredito. Segundo, o próprio presidente diz que é mentira. Terceiro, por que a jornalista não ligou para o presidente e perguntou: cadê a confirmação que a gente aprende na faculdade de jornalismo? O contraditório. Por que não procurou a própria Zambelli para ela comentar o troço? Eu não vou defender fulano ou Beltrano, mas eu estou dizendo para você que fazer matérias com esse arcabouço é legítimo, né? Desde que, claro... Desde que seja verdadeiro. Seja honesta e esteja reportando fielmente aquilo que ela ouviu de alguma fonte que ela reputa como próxima do presidente. Mas é isso que eu estou dizendo, Fernão. O objetivo... Ela não quer saber... O que eu digo para você é que ela não quer saber, Fernão. Perto do que... Não, mas é o mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno, Fernão. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: o que ela está fazendo é simplesmente propaganda e militância. Se a notícia fosse sobre o Lula, ela tinha checado 10 vezes e provavelmente sequer tinha publicado. Porque o objetivo dela não é noticiar os fatos, é fazer propaganda política, é fazer propaganda ideológica. E é por exatamente esse mesmo motivo, que a imprensa não noticia os caras, os 1.000 presos políticos brasileiros. Eu te digo o fenômeno por trás é o mesmo. Eu estou concordando com você, tá? O grau é diferente. Claro, o nível de gravidade é diferente. Um outro aspecto, para mim, que é mais triste, né, é que não me surpreenderia, não estou dizendo que a Carla Zambelli fez ou deixou de fazer qualquer coisa, eu não tenho nenhuma informação a respeito. Mas não me surpreenderia nada que alguma Carla Zambelli, né, diante das pressões que vem sofrendo, né, e das ameaças, e está exilada, e está ameaçada de perder o mandato, etc., né, comece a realmente pensar. Isso é um clássico, cara. Quem viveu o século XX, né, enxergou isso acontecer 500 vezes nas uniões soviéticas da vida, filhos traindo os pais, entendeu? Porque a pressão chega num nível, e é isso que é triste desse sistema. Não é o fuzilamento em si, é tudo que vem atrás disso de deterioração moral das pessoas, de deslaçamento, de acovardamento, né, dos amigos que abandonam os amigos porque o cara está perseguido e se você se aproximar dele... É o sistema chinês. Né? Você se aproxima de um cara que está avisado pelo regime, pela ditadura, a sua luz passa no celular passa de verde para amarelo, né? E se você se encontrar 3 vezes, passa para o vermelho. Então o cara deixa de se encontrar com um amigo. Isso é o lado mais triste, é o lado mais destrutivo dessas ditaduras totalitárias, né? Que explica por que depois que eles saem disso, né, depois de 70 anos, a União Soviética saiu dessa situação e toda aquela Europa do Leste junto, né? E você continua submetido ao ex-chefe da polícia política, porque a moral do país inteiro foi destruída, né? Porque
com 70 anos de vigência de um regime de terror desse calibre, né, todo mundo vira um pouco cúmplice, todo mundo fez maus papéis, né, ao longo desse processo. E isso é que é o lado terrível disso, que é o risco que o Brasil está correndo de entrar. Né? Se prevalecer essa coisa do sujeito poder ser preso sem processo, sem lei que o incrimine, sem nada, né, você acaba caindo nisso. Porque não, isso... vai ter muita gente que vai ceder. Não dá para a gente saber se é o caso da Zambelli, mas vai ter muita gente que vai ceder. Jéssica, queria te ouvir um pouco também. Quando o Fernão fala sobre esse assunto, eu lembro, né, o caso do Sererê, por exemplo, que fez aquela declaração lá do presídio, que vergonhosamente todo mundo percebia, né? Ele leu ali, falou, pediu perdão, pediu desculpa, disse que não foi aquilo, e ele continua preso até hoje, viu, Fernão? Ainda está preso. O Ibanez está fazendo esse mesmo papel. Né? O outro ministro da Justiça do Bolsonaro está fazendo esse papel. Sabe? Cara, isso é o lado terrível dessa coisa. Exato. Agora, esse tema ele acaba sendo uma espécie assim de cortina de fumaça, né? E do tema principal, que eu imagino que o que a Carla Zambelli fez a entrevista, recebeu a rede de volta, tal, mas o tema principal que ela levanta é o fato de que o PT ele também não está como senhor da situação em relação ao Alexandre de Moraes. Então, é interessante que essa tese é uma das coisas que nós precisamos acabar debatendo. Algumas vezes eu perguntei isso para o Fernão, no ar ainda lá no tempo de Jovem Pan, algumas vezes eu provocava o Paulo, mas a verdade é que eu não consigo entender ainda essa amálgama entre o PT e o PSDB de São Paulo na pessoa do Alckmin, ainda que ele não esteja mais no PSDB, mas o fato é que o Alexandre de Moraes ele é um militante do PSDB, esteve ligado aos políticos do PSDB e o Alckmin é o seu preposto, ou o contrário, talvez ele seja o preposto do Alckmin, mas o fato é que o Alckmin está com uma função de ministro, inclusive me parece que a vice-presidente do Brasil é a Janja, né? O Alckmin ele realmente assumiu o papel de ministro e saiu daquela ideia de vice-presidência, e ele desempenha um papel hoje muito estranho, porque toda a imprensa já começa a criticar o governo do PT e, de alguma maneira, levantar aquela bola que todos falavam que o Alckmin estava ali debaixo de um acordo. Esse acordo ninguém sabe ainda qual é, não se sabe se em qual momento que o Alexandre de Moraes poderia se voltar até mesmo contra o PT. Parte das ações que ele tomou no bojo ali do 8 de janeiro parecem sincronizadas ali com o Flávio Dino. Parece que é uma dupla jogando um jogo bem combinado, bem treinado. Mas o que a Carla Zambelli levanta, ou a bola que ela acaba levantando, é que em algum momento o PT se voltaria contra o Alexandre de Moraes ou vice-versa. E esse é um assunto que eu quase tenho convicção de que será o assunto mais à frente quando o Congresso retornar. Parte do Congresso já está olhando, inclusive, para 2024. Nós temos aí na Prefeitura de São Paulo, já temos ali o próprio Boulos se lançando como candidato com o apoio do PT, a Gleisi Hoffmann já fala de apoiar, então aí a gente já percebe que aquelas articulações ali em São Paulo em que o PT era arqui-inimigo, né, daquele grupo do Alckmin, já começa a se articular. Por outro lado, eu vejo o Ricardo Salles já querendo se lançar como candidato a prefeito ali pelo PL, ou seja, a liderança do presidente Bolsonaro no Brasil, nesse momento em que começam a acontecer essas articulações já visando as eleições de 2024, é muito importante. Então, não sei, eu estive também com o presidente Bolsonaro aqui num evento em Boca Raton, e ele reiterou que ele planeja retornar ao Brasil para liderar essa oposição responsável, ele usou esse termo, contra o próprio governo do PT. Mas qual é o papel do ministro Alexandre de Moraes nessa engrenagem? É uma incógnita,
e que eu ainda não tenho essa resposta, mas estou buscando. Eu tenho a minha teoria, mas eu acho que nem tudo na vida e na política tem essa costura conspiratória muito, muito cartesiana, né? As coisas, às vezes, acontecem à revelia de qualquer planejamento. Eu acho que isso aí é um episódio, é um acaso fortuito, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes só revelou a sua verdadeira personalidade depois que ele já estava ministro do Supremo Tribunal. Ele é um cara, obviamente, desequilibrado, né, que tem um componente psicótico, né, e que ele entrou ali. Se você vê todos os eventos, meu pai sempre dizia isso, ele falava, olha, se a CIA tivesse a eficiência que a esquerda lhe atribui, o mundo seria muito melhor. E eu acho que, nesse caso, é uma coisa parecida. Quer dizer, eu não vejo uma conspiração desse nível. Quer dizer, o Alexandre de Moraes surge naquele momento de pânico do Alckmin, quando o PCC declarou guerra a ele, porque ele estava, no início do mandato dele, querendo espalhar os chefes do PCC pelos presídios de segurança máxima das fronteiras do Brasil e tal. E começou aquela guerra, foram fuzilados não sei quantos policiais na rua, e o Alckmin entrou em pânico, procurou a pessoa que tivesse contato com as chefias do PCC, encontrou o escritório do Alexandre de Moraes, e assim o Alexandre de Moraes ingressou nessa senda e acabou virando o secretário de Segurança Pública. A par disso, ele é também um jurista renomado para os padrões brasileiros, né? O livro dele de constitucionalismo é adotado nas escolas e tal. Então, quando o Temer põe ele lá, eu não sei se vocês lembram desse episódio, né? Tinha acontecido aquela coisa, quer dizer, o Temer virou presidente e tinha um hacker que tinha pego uma imagem qualquer da mulher dele, que era, de alguma forma, comprometedora, e estava chantageando ele, né? E o Temer, furioso com essa história, né, pediu ajuda, e quem resolveu esse problema muito rápida e eficientemente foi o Alexandre de Moraes também, né? E como o Alexandre de Moraes, além disso, tinha todas as credenciais para virar ministro do Supremo, abriu-se a brecha e ele virou ministro do Supremo do Temer. Eu não acredito que o Temer pôs ele lá com algum sentido conspiratório em mente, né? Eu conheço o Temer, já conversei várias vezes com ele sobre isso, e realmente não acredito. Pode ser ingenuidade da minha parte, mas eu realmente não acredito nisso, né? O homem tinha as credenciais para ir para onde foi, e quando ele chegou lá, ele virou esse personagem sinistro que ele virou, né? Mas isso foi depois, né? E para o Lula, nada podia ser mais conveniente do que ter esse cara nesse lugar, fazendo o serviço sujo no lugar dele, né? Dispensando ele e a gente diretamente ligada a ele de fazer o serviço sujo, né? De perpetrar os fuzilamentos nos porões, que é o que esse cara está fazendo, né? Ele é o Béria, né, do nosso Stalin, né? Então, isso tudo eu acho que são acasos fortuitos, e acho, como eu já disse algumas vezes por aí, que em algum momento o Lula e o Alexandre de Moraes vão entrar em choque, porque é cacique demais para uma tábua muito pequena, entendeu? São dois caciques grandes demais, e caciques grandes demais não convivem um do lado do outro, um acaba matando o outro. Então, vamos ver. Além disso, tem uma diferença, há uma convergência de pauta. Eu acompanho tudo que você falou, Fernão, penso exatamente da mesma forma, mas há uma convergência de pauta em alguns assuntos, e havia uma convergência completa na necessidade de tirar o Bolsonaro, né? Há uma convergência em certas pautas, como a próxima que a gente vai tratar aqui, sobre censura, regulação de imprensa, etc, etc. Mas há também divergência de ideias entre esses grupos
dentro do que você pode chamar aí de esquerda, né? Então, eu não acredito, por exemplo, que a elite empresarial paulista, que é muito associada ao Temer, muito associada ao Alexandre de Moraes e embarcou na campanha do Lula, queira que o Brasil se torne uma Argentina, que hoje teve notícia de recorde de 920% de inflação, não quer que se torne uma Venezuela. E não está feliz, por exemplo, com Haddad e Simone Establishment no comando da economia brasileira. Então, esse conflito, na minha humilde opinião, ele vai se tornar mais ou menos evidente e pronunciado dependendo do resultado da economia brasileira. Se a economia brasileira afundar da forma que afundou a economia argentina, rapidamente Alexandre de Moraes se desvencilha de Lula e rapidamente todo esse grupo intelectual e empresarial e economistas liberais e elite empresarial de São Paulo, etc. Rapidamente esse mesmo pessoal que jogou o PT debaixo do ônibus em 2015 jogará de novo sem o menor pudor, com a vantagem de que eles já estão com a apólice de seguro ali na vice-presidência, na figura do Alckmin. Eu concordo, só que eu acho que não vai dar tempo. Tá? A economia do Brasil é grande demais. Né? Você tem já uma super safra plantada e pronta para ser colhida. Né? E você tem pelo menos 2 ou 3 anos de trajetória ascendente ainda da economia, se nada mais for feito. É que eles estão fazendo muita cagada, né, Fernando? Eu teria essa impressão o Brasil se aguenta... fosse o PT de 2003. Mas eles estão de parabéns. Eu estou assim, uau! Um mês e pouco vocês estão fazendo tanta cagada. 13 anos para chegar no final da Dilma, entendeu? Mas eles estão com muita sede ao pote. Não, agora, eu separo todas essas categorias aí que você enumerou, eu trato cada uma individualmente. Claro. Fiz um agrupamento genérico. Esse empresariado brasileiro tal, é muito diferente. Tá certo? Você tem esses mega empresários, você está falando de lenocínio. Esses caras apostam em todos os presidentes, para eles tanto faz. Eles têm, alguns deles, mais poder do que esses presidentes. Esse é um fenômeno da atualidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É um perigo enorme. Eu vivo falando nesse assunto. Quer dizer, a solução para isso ficou lá atrás, na virada do século XIX para o XX, quando o Theodore Roosevelt fez a política antitruste, né? E que foi a responsável pelo melhor momento da humanidade, né? Tirou a humanidade do tempo das carroças e em 1969 eles estavam pondo um cara na Lua. Quando ele fez a reforma, eles estavam ainda na carroça e no cavalo. E isso está esquecido. Isso, com a invasão da China e dos restos do socialismo do mundo, dos náufragos do socialismo, invadindo o mercado ocidental com toda a liberdade, sem pagar nenhum mico para isso, né? Pela falta de direitos trabalhistas nos seus produtos, de projeto, de design, tudo roubado. Né? Por isso que massacraram os empregos no Ocidente, e o Ocidente entrou em pânico com isso e abriu mão da política antitruste, e estamos há 50 anos, há meio século, que você tem um recorde por semana e por mês e por ano de mergers and acquisitions, e todas as empresas se transformando num conglomerado de um dono só. Né? E são esses caras. Né? Esses caras hoje mandam mais no mundo do que esses governantes, né? Que andam a reboque deles. Né? E isso é verdade aqui também. Aquela meia dúzia de mega empresários de não sei quantas centenas de bilhões, e tal, eles não estão nem aí para quem vai ser o presidente ou não vai. Né? Ele põe o nariz no vento, e do lado que o vento está batendo, ele põe dinheiro. E, para se garantir, põe dinheiro do outro lado também, porque se der zebra, ele está garantido. Então, essa gente aí não muda nada nem para um lado nem para o outro. Você tem, hoje, alguns desses
mega empresários, que são os hiper mega empresários, a turma de trilhão, né, que está aí nos Estados Unidos e espalhada globalmente, esses têm um tipo de ambição política, porque eles já perceberam que é o globalismo, que vocês vivem falando desse assunto. Né? Mas nós temos... Foram os governos para fora dos governos nacionais e tem um governo supranacional mandando neles todos. Mas nós temos mais gente no Brasil empresariado embarcando nisso do que você imagina, Fernão. É só que eu preciso girar nossa pauta, senão eu não vou conseguir falar do último assunto, que é o assunto que a gente também vai tocar no tema do globalismo, mas eu queria ler aqui para você, porque eu quero muito o comentário de vocês. Algumas notícias aqui rápidas. A primeira é: com Manuela e Felipe Neto, governo cria grupo contra discurso do ódio. O Ministério dos Direitos Humanos e de Cidadania criou um grupo de trabalho contra o discurso de ódio e do extremismo. Tá? A participação do grupo é uma espécie de vingadores da lacração. Né? O próprio Felipe Neto... É muito engraçado que o Felipe Neto, tem uma aspa dele aqui, ele fala assim: eles estão mais bravos e tentando silenciar todos os que têm um pouco de razão. Eles aqui, ele se refere aos bolsonaristas, como se não fossem eles, né? A turma do Felipe Neto, que estivessem justamente calando as pessoas, inclusive nos assuntos que elas têm razão, como o assunto das máscaras, que o Felipe Neto era um bobalhão que ficava falando esse tipo de coisa o tempo inteiro, e no final quem tinha razão eram as pessoas que estavam falando sobre a inutilidade das máscaras. É a pura nova língua, né? Exato. Mas é uma coisa impressionante, e nunca ninguém calou o Felipe Neto. Nunca ninguém quis falar: Felipe Neto, pare de falar as suas bobagens, está proibido. A gente lamenta, mas nunca ninguém quis calar. Agora, a lista das pessoas é uma coisa impressionante, né? Você tem Camilo Onodo Caldas como relator, aí Christian Ingo Dunker, Débora Rodrigues, Diniz Rodrigues, antropóloga, o outro doutor em ciências sociais, doutor em ciência política, historiador, escritor, teóloga. Tem uma aqui que a capacidade dela é cacique do povo indígena. O que o povo indígena, ser cacique de povo indígena, qualifica? Do ponto de vista de... É dizer que defender o Estado Democrático de Direito é prender gente sem processo. Tá? É a mesma coisa. E vai mais. E aí a notícia que conecta com isso... 16, entendeu? É isso que me dá preguiça de falar. Não, eu quero ouvir esse teu comentário. A notícia, porque eu vou emendar outras duas notícias dela. Regulação das redes sociais deve ser uma das prioridades da agenda global, defende Lula. A declaração de Lula consta em uma carta lida pelo secretário de Políticas Digitais da SECOM. Ele defendeu na quarta-feira a regulação das redes. É preciso, de acordo com o petista, evitar que as plataformas digitais ameacem a democracia e a interação civilizada entre as pessoas. E a gente pode... Não podemos permitir que a integridade da nossa democracia seja afetada por decisões de alguns poucos atores que controlam as plataformas digitais. Parece até que ele está falando para o nosso lado, né? O que houve, Lula? Uma outra notícia em seguida, e as notícias são do jornal Folha Destra, que eu estou lendo aqui. Para Barroso, há consenso global sobre necessidade de regular a internet. Consenso global. Acho que vai estar aqui o ministro Luiz Barroso. A declaração foi dada, ele é muito chique, foi dada em Paris, onde ele participava de um evento da Unesco sobre fake news. Mas fica tranquilo que o negócio de globalismo não existe. Tá? Aí ele fala assim... O clero da ONU, né? Acho que vai se formando um consenso global de que é preciso regular as mídias. Quando surgiu a internet, havia uma certa ideia de que ela deveria ser livre, aberta e não regulada. Uma visão um pouco libertária, que infelizmente o tempo não confirmou a sua possibilidade. Eu queria que, Gerson, se você pudesse abrir-se falando sobre esse tema. Eu acompanhei a declaração do ministro Barroso e vi uma entrevista bem interessante, ele falando do tema, e ele é um homem muito inteligente, né? Se você deixar o ministro Barroso conversar e falar, ele realmente é muito convincente. Mas o fato é que esse tema coloca o Lula em uma posição política
de bastante conflito com outros grupos. Eu vou explicar onde eu quero chegar. Esse tema desse debate do controle das mídias sociais e que está sendo travado hoje na Unesco, ele esposa uma outra iniciativa que também surgiu no âmbito da pandemia, que também veio a reboque de toda uma estratégia que já vem sendo feita, também dentro desses grupos que o Fernão mencionou, de pessoas que dominam e que são os grandes acionistas, os grupos financeiros por trás, seja dos canais de mídia jornalística, do mainstream jornalístico, seja também das grandes big techs que acabaram monopolizando as redes sociais. Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, Paulo e Fernão, eu tinha um certo, aquele complexo rodriguiano, né, de vira-latas, né? Então a gente olhava aqui o grande desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, da sociedade, etc., e a gente tem aquela tendência de fazer uma comparação. Quando eu estive no Haiti, nas 2 missões que eu passei lá, antes e depois do terremoto, eu via que o haitiano olhava o Brasil assim como o Brasil olhava os Estados Unidos. O gap tecnológico de sociedade é muito grande. Então, eu perdi completamente esse espírito, né? Ou esse complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues falava. Eu perdi porque eu hoje olho a sociedade americana e os processos que acontecem aqui e percebo que a defasagem, o delay, né, em relação ao Brasil é quase inexistente hoje, talvez por causa até da internet. Mas esse processo está acontecendo aqui nos Estados Unidos também. Esse debate acontece. Essa semana mesmo houve uma decisão da Suprema Corte aqui que começa a abrir a possibilidade para um debate que o Donald Trump ele abriu. Quando ele foi cerceado nas redes sociais, também com essa ideia de discurso de ódio, etc., inclusive ele foi banido do Twitter, ele usava muito o Twitter para se comunicar, inclusive para falar algumas das suas políticas públicas de antemão. Esse momento foi um momento em que aqui nos Estados Unidos se debateu o seguinte: as big techs, elas têm responsabilidade sobre o que elas estão veiculando, e elas argumentavam que não, elas não poderiam ser processadas como os canais de televisão, os jornais, porque os meios jornalísticos normais, eles têm as prerrogativas, mas também eles têm os deveres. Você pode processar um jornal por uma calúnia, uma difamação, pode pedir, inclusive, algum tipo de compensação por danos morais. Agora, as mídias sociais, as big techs, não tinham, porque elas alegavam que elas eram simplesmente veículos de transmissão de opinião de terceiros. Quando você começa a banir algumas pessoas e você faz o que o shadow ban, né, que é você diminuir a capacidade daquela pessoa propagar suas ideias e até mesmo cerceia suas ideias, retira algumas das suas manifestações do ar, você passa a editar aquilo que está indo ou está sendo veiculado, e a tese aqui nos Estados Unidos é que esses veículos devam responder por suas edições ou por sua censura que era feita. E esse assunto ele veio à tona bombasticamente quando o Elon Musk compra o Twitter e ele demite parte da diretoria, que agora está sendo questionada junto a comissões de inquérito no parlamento, o que seria a CPI aqui dos Estados Unidos. Então, esse é um assunto importante, interessante. Eu sei que o Fernão ele falou sobre inteligência artificial hoje, nas redes sociais também, e eu sei que o Paulo é um entusiasta desse assunto, mas realmente nós estamos no mesmo passo do que está sendo debatido hoje aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil. Não, sem dúvida nenhuma. Fernão, you have the floor. Você estava fazendo aí um ponto que eu estava achando muito interessante. Sobre o quão antiga é essa discussão sobre liberdade de expressão, inclusive. Essa discussão foi a discussão que mudou a história da humanidade, né? Lá no século XVI, quando depois de 100 e poucos anos de prensa de Gutenberg, né, e você teve uma primeira elite da humanidade que pôde olhar para a história do mundo com uma perspectiva histórica, né? Acesso aos livros, né? Acesso aos registros, acesso à história do pensamento humano desde o Aristóteles, tudo que ficou por escrito. De repente, esse pessoal, os iluministas,
né, tiveram essa visão e perceberam uma constante na história da humanidade, que é uma tragédia de cabo a rabo, um massacre sem fim, né, de gente matando gente, né, e que tudo isso sempre começava como? Pela censura. Né? É com a censura que você instala esse tipo de poder incontestável, né? E quando você começa a punir o dissenso, né? Seja com o degredo, ou a desmonetização, ou a fogueira, é a mesma coisa. Né? Você instala uma ditadura que vai não crescendo. Então, o que eles, no século XVI, né, o pessoal chegou a essa conclusão? Olha aqui, punir os pensamentos e as palavras, né, não pode mais. Pensamento e palavra está liberado, porque para você discutir quem tem a verdade ou quem não tem, você vai ter que dar a alguém o poder arbitrário de decidir o que é verdade e o que é mentira. Né? Então, só as obras poderão ser punidas. Isso mudou a história da humanidade. Né? Essa separação é que engendra a democracia moderna. Né? Então, você dá para o Felipe Neto e companhia, né, a prerrogativa de dizer o que é verdade, o que não é, ou ao baixo clero da ONU. Né? Então, agora, a outra questão que o Gerson estava discutindo é a famosa seção 230 do Telecommunications Act, né, que é de 1996, se não me engano. Esse Telecommunications Act, que é do Clinton, né, foi a pá de cal no sistema de viés antitruste da democracia americana. Né? Foi o que acabou com as regras antitruste para a imprensa, né, que proibiam que uma pessoa só tivesse mais do que 30% de cada mercado, proibia que quem tivesse televisão pudesse ter jornais e rádios, né, os caras cada um só podia ter um meio, né, e isso garantia a diversidade das opiniões, né, e tinha os seus paralelos em toda a indústria, em todos os ramos de negócio. Né? O governo forçava a competição. E o resultado disso foi que os empresários tinham que disputar os melhores trabalhadores, aumentando permanentemente os salários e reduzindo permanentemente os preços para disputar os consumidores. Desde que haja concorrência, esse é o efeito, né, que produz aqueles Estados Unidos dos anos do século XX, né, que explodiu de conhecimento, de riqueza e de tudo. Quando os socialistas entraram nos mercados com seus monopólios de um homem só que é dono de tudo no país, né? Um Xi Jinping é dono de tudo na China, né? O Fidel Castro era dono de tudo em Cuba, né? O Putin da vez era dono de tudo na União Soviética, né? Você não consegue competir com eles. Né? E o pânico que isso criou entre os governos que tinham que se eleger, né, com o massacre de empregos que houve, é que botou por terra a política antitruste. E é isso que esses mega empresários de trilhão, né, que são resultado desse processo de 50 anos de empresas se fundindo e ficando donas de tudo, né, têm mais poder do que os presidentes dos estados nacionais hoje. Né? E esses caras sabem perfeitamente que a única alternativa para esse sistema que vai para o desastre, né, vai para o fim da democracia, né, porque se só tiver um dono de tudo, você vira uma ditadura inevitavelmente. Né? Então, esse pessoal sabe disso, né, e sabe que a alternativa para ele ser dono da Amazon e todo mundo ter que comer na mão dele, né, é você picar isso com um sistema parecido com o sistema antitruste. Né? Então, essa alternativa não interessa para eles. Né? E é isso que nós estamos assistindo. Né? Se você puser esse processo numa perspectiva de 100 anos, né, ele fica transparentemente claro. Né? Toda essa coisa que parece absurda e confusa, né, de você ver esses trilionários pedindo para o governo, olha, aumente a taxação sobre os mega ricos.
Porque os mega ricos não pagam imposto. Né? Quem paga imposto é quem consome os serviços ou os produtos deles. Né? E esses caras não querem perder esse poder gigantesco, né, de mandar numa economia, de ter um budget anual maior do que só 3 ou 4 países do mundo têm um PIB maior do que as Amazons da vida. Isso é poder. Né? Então, é isso que está acontecendo. Né? Essa questão da seção 230 dessa lei é isso que permitiu o massacre da imprensa e da diversidade da imprensa. Porque o cara podia copiar tudo que você publicava no mundo, né, e pôr na plataforma deles. Olha, alguém pôs. Não é problema meu. Você sabe de onde é que surge a seção 230? Eu acho a história curiosíssima, porque a lei, de fato, é da década de 90, do governo do Clinton, mas a ideia por trás da lei ela é simplesmente uma adaptação para os tempos modernos de uma lei que você já tinha para livrarias, bibliotecas e locadoras, né? Onde o dono da locadora, o dono da livraria, ele não era responsável pelo conteúdo dos livros de autores de terceiros. E o que faz um certo sentido, se você parar para pensar. Né? Isso não foi mal intencionado, entendeu? Não, não. Resultou assim. O resultado foi esse. Então você tem que corrigir o rumo. Agora, a correção do rumo é muito clara e óbvia. Ela só não acontece porque esses caras têm $1 trilhão cada um e eles compram todo mundo. E não deixa. Eu acho que tem um pouco mais do que isso que está aparecendo agora nessa história, Fernão. Primeiro, assim, é óbvio que a discussão a respeito do que deve, o que pode ou não ser dito, é isso que o Fernão falou, recapitulou de uma forma absolutamente brilhante, né? Não há ninguém que não queira calar os seus opositores, ninguém que tenha aspirações totalitárias que não queira calar os seus opositores, ou ideias que sejam contrárias àquelas que ele tem, né? O Felipe Neto aqui, a forma poder. Exato, a forma como o Felipe Neto age aqui chega a ser muito engraçada, porque ele fala assim, eles estão bravos e tentando silenciar todos que têm um pouco de razão. Ora, quem tentou... Tem uma outra frase dele aqui, olha. Usaram tática de guerra para me desacreditar e me silenciar. Mas nunca silenciaram. Nunca. Quem tentou silenciar? Foi você, Paulo. Foi você. Entendeu? Então, um cara que não tem o passaporte mais e que tem todas as mídias bloqueadas no Brasil, houve um troço desse do Felipe Neto. Me ameaçaram, mas nunca me bateram. Agora, todos nós que levamos uma porrada... Exato, eu falo assim... Do lado dos bandidos. Você tá com seu passaporte, querido? Tô. Ah, tá com suas redes sociais? Tô. Quebraram o seu sigilo fiscal? Não. Bancário? Não. Pô, então você tá passando bem pra caramba. Você tem multa de 20 mil pra cada vez que você falar? Não. Então, pô, tu tá reclamando do quê, filho? Eles é que estão bravos tentando silenciar? Ou seja, mas é uma isso coisa... Tudo só é possível porque você só tem 3 plataformas de mídia no mundo. Que era o meu ponto nessa história que eu ia chegar, que é o que chama você atenção. Não entra, só entra o Felipe Neto. Os outros que são contra o Felipe Neto ou que têm argumentos contra o Felipe Neto são banidos. Mas é por isso que é muito... E é por isso que eu agradeço, inclusive, o fato de que nós estamos com uma audiência no YouTube quase idêntica já do Rumble. Então, para ver o tamanho do crescimento do Rumble e a velocidade de crescimento e como esse nicho de mercado de liberdade de expressão é incrível. Tem certas coisas que eu só falo dentro do meu locals e para o meu público pagante fechado. Inclusive, vou fazer uma live com o Constantino na semana que vem, fechada, dentro do estúdio. Uma parte dela passa a ser reservada para o público. Então, isso é muito legal, o crescimento das plataformas. Mas uma outra mudança que a gente teve nessa história, que foi a compra do Elon Musk do Twitter, ele mostrou que há um outro componente, que não são só os bilionários ou trilionários. Há um conluio entre governos, e eu não diria nem governos, porque esse não é o termo correto para descrever essas pessoas que estão dentro do Deep State, esses burocratas não eleitos que mandam que tem um poder absolutamente imenso. Então nós passamos a descobrir, graças aos Twitter Files, que o Twitter talvez sequer fosse mais uma empresa de tecnologia. Empresa no sentido de que ela buscasse dar lucro. O Twitter era uma empresa... seletivas, né? Os que era uma empresa reis viraram barões e os que eram barões estão virando reis. Mas é a mesma coisa. Mas olha que coisa louca, Fernão.
Assim, não era uma empresa tentando dar mais lucro. Você tinha um grupo de funcionários do Deep State organizando o que seria o discurso permitido dentro da sociedade americana. Então o Twitter passou a ser uma ferramenta de decisão do que é politicamente correto. Outro dia eu estava vendo o Konstantin Kisin, um cara que... É o sonho do Gramsci, Paulo. É o sonho do Gramsci. Só 3 redações para ocupar. Exato. E isso é operação psicológica. Isso é operação psicológica militar usada contra a sua própria população. Quer dizer, é um negócio, como você disse, que transcende até governos. Então, porque não é governo, né? Você repare, as coisas que nós estávamos falando... Entendeu? Foi o 11 de setembro, né, provocou o casamento dessas grandes plataformas com os esquemas militares de espionagem, porque era preciso fiscalizar maciçamente as comunicações para evitar outro 11 de setembro. Né? E esse pessoal aprendeu a fazer isso, né? Com o viés, não do militar, que é um cara que está fazendo isso com um sentido patriótico de defesa nacional, né? Mas como o de um tubarão que quer comer todo mundo, né? E que, de repente, toma conhecimento dessas técnicas de guerra psicológica e de provocar uma coisa para colher reações 5, 6 jogadas na frente já previstas. Tudo isso são técnicas... Quando eu digo que o termo não... né? E eles transformaram isso, juntaram isso com o capitalismo, e você hoje tem esse capitalismo de espionagem, que vive de espionar a vida da gente e vender essas informações para casas que querem tomar o seu dinheiro a qualquer custo, né? Ou o seu voto. Né? Então, esse casamento foi nefasto. Foi tudo uma série de acidentes que são muito comuns na história nessas grandes quebras de tecnologia, né? Porque elas acontecem de uma forma imprevisível, né? E a humanidade tem que aprender a duras penas depois a conviver com isso e controlar essas feras que ficaram soltas por esses acidentes de percurso. Quando eu digo que não são governos, eu vou fazer essa distinção para o público, porque apesar de serem pessoas que trabalham para o governo, né, não são pessoas eleitas. O Twitter Files, a maior parte do que se passa nos Twitter Files, que, para quem não sabe, foi a caixa preta do Twitter aberta depois que o Elon Musk comprou, onde mostrava a gente dentro do governo dizendo o que o Twitter deveria ou não falar, poderia ou não falar, deveria ou não promover. Isso tudo ocorreu, na maior parte, durante o governo do Donald Trump. Então, a gente está falando de... E ele era o maior prejudicado. Aquilo que se assistia no Nome da Rosa. Né? A humanidade faz isso desde sempre. Exato. Porque as condições vão mudando. Mas o mesmo tipo de canalha, de sujeito perverso, de sujeito que tem obsessão pelo poder e tal, ele usa o instrumento do momento de vida dele. Né? E os nossos são terríveis, porque têm um alcance... exato. Os nossos são nucleares, né? Os nossos são nucleares, os nossos são termonucleares. E eu estava fazendo paralelo com o que você estava falando, eu estava ouvindo o Konstantin Kisin aqui, que é um russo inglês, contando que o termo politicamente correto, que populou nas escolas americanas nos anos 80, né, e depois dominou o mundo inteiro, o politicamente correto, ele fala, não, eu vivi isso na União Soviética. O politicamente correto surgiu lá, onde nós dizíamos, onde o governo dizia, isso é factualmente correto, mas é politicamente incorreto. Ou seja, é verdade, mas você não pode dizer porque isso contraria a política do partido. Então, é o mesmo discurso que a igreja tinha lá atrás um pouquinho. Né? Há 100 anos atrás, 200 anos atrás, a Igreja Católica era o Estado Islâmico. Ela que estava destruindo bibliotecas, queimando gente na fogueira, e correndo atrás de pensamentos, palavras, e pequei por pensamentos, palavras e obras por minha culpa. É isso. O cara tinha que
se penitenciar do sonho que ele teve, né, daquilo que apareceu involuntariamente na cabeça dele. Então, eu não vou nem entrar na questão da igreja aqui, Fernão. É igualzinho hoje, é igualzinho. Mas sem dúvida nenhuma, a mentalidade de controle, a mentalidade de pensamento, de controle de pensamento é universal do ser humano. Aliás, como você falou bem, né? O atípico é o que nós vivemos parcialmente com a liberdade de expressão, né? Esse aqui é o estranho, se você pegar aqui na história da humanidade e como garantia governamental. Nesse quadro, Paulo, é que os remédios são os mesmos de sempre, sabe? Mais liberdade, encarar essa liberdade com responsabilidade, impor um comportamento para essa gente pela força da maioria. Não tem outro remédio, são os mesmos, né? A solução para fake news e para a violência com que elas se espalham e tal é a gente aprender a conviver com isso, porque a alternativa é muito pior, né? É muito pior. Era essa deixa que eu queria, Paulo, para contribuir. É que o que me preocupa hoje é que, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, você vê, o ministro Barroso ou faz esse grupo de trabalho agora junto ao governo, são pessoas que estão com um viés ideológico que a solução não será essa que o Fernão apresentou, de mais liberdade, de maior concorrência, de passar o poder discricionário, de decidir o que é verdade ou falso para o próprio cidadão que tem acesso a opiniões divergentes, ou até mesmo a canais de televisão, ou a veículos que possam apresentar uma opinião ou outra. Não, o que eles vão propor é um controle de mídias sociais que estará na mão daquele que é o operador político. E na isso mão do Barroso. Exato, isso é o grande perigo. O que eu estabeleço agora um paralelismo para encerrar minha participação com a própria questão da CPMI. Você percebe que a direita, aqueles liberais, os conservadores, eles identificam que aqueles presos que são patriotas são aqueles que não depredaram. Eu ouvi isso da esposa que me mandou um recado dizendo: o meu marido não quebrou nada e ele é um patriota porque patriota não depreda patrimônio público. Olha só, quem está interessado em esclarecer é justamente quem e poderia estar sendo até acusado, mas não, eles querem esclarecer, eles querem separar o joio do trigo, eles querem fazer que vá a fundo uma investigação para atribuir responsabilidades, etc. Agora, quando nós vemos esse debate no que diz respeito às mídias sociais, nós percebemos que há um lado, que não é esse lado que está sofrendo a pressão e a sanção, que quer mais controle. E o nosso lado que está sofrendo é o que quer mais liberdade. E esse contrassenso é absurdo. O resumo da história é o seguinte: Felipe Neto, Lula e Barroso querem decidir o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, querem decidir o que é verdade, o que não é na internet. Eu não quero viver num mundo onde estes são os diretores da verdade. Fernão, obrigado, até semana que vem. Gerson, obrigado, até semana que vem. Estava com saudade. Excelente o nosso bate-papo, muito obrigado, viu? Muito bom. E a você que está em casa, você que está aí, onde quer que esteja aí, recuperando a ressaca do carnaval, agradeço imensamente a audiência. Queria pedir mais uma vez, e eu sou pidão mesmo, que se inscrevam nos canais todos. Isso inclui o link que está aqui embaixo, o canal do Fernão, que transmitiu. Se você está assistindo no canal do Fernão, que se inscreva no meu canal. E mesma coisa, vice-versa, para o canal do Gerson, né? É importante que vocês estejam inscritos em todos os nossos canais. O meu canal, muita gente está perguntando, procura o canal Paulo Figueiredo e não estou achando, talvez você esteja meio desconectado. O meu canal foi removido, assim como todas as minhas redes sociais, foram removidas por ordem do Alexandre de Moraes. No Brasil, vocês não conseguem me enxergar. Conseguem enxergar o vídeo, muitas vezes, mas não conseguem enxergar o canal. Qual é a alternativa? Que você se inscreva no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube, que não tem as políticas de censura do YouTube e não segue, não obedece às ordens tirânicas do Alexandre de Moraes. Você também pode se inscrever no meu Locals, que é a rede onde eu publico conteúdo exclusivo de vídeo, conteúdo exclusivo de postagem, análise, etc. Parece um pouco o Twitter, mas com mais
Liberdade. Alguns posts no meu Local são exclusivos para os meus apoiadores. Você pode contribuir com a quantia de $7 para ter acesso ao conteúdo exclusivo, se você achar que eu mereço e que vale a pena. De qualquer forma, tem um link aqui na descrição que você tem 1 mês de graça, e aí você vai poder assistir vários materiais que eu vou fazer. Na semana que vem, no conteúdo exclusivo para apoiadores, vai ter a cobertura do CPAC, o maior evento conservador do mundo, no qual o Coronel Gerson Gomes vai estar comigo. Teremos Jair Bolsonaro e Donald Trump no evento, inclusive. E farei na quarta-feira uma live. Eu acho que eu não faço uma live com o Rodrigo Constantino há algo como, sei lá, 4 ou 5 anos, alguma coisa do tipo. E farei uma live com ele no estúdio, presencialmente, eu e ele no estúdio do Locals. A live vai ser 1 hora aberta para o público, no Rumble e no YouTube, e 1 hora exclusiva só para os meus e para os apoiadores dele no Locals. Então, e você pode ser apoiador de graça, basta ter 1 mês aqui para assistir aqui na descrição. Eu agradeço mais uma vez a vocês pela audiência, desejo um ótimo final de semana, e na semana que vem, na quinta-feira, vai ter um Pingo de Liberdade com a gente. Gerson e eu devemos estar talvez até juntos, direto do CPAC em Washington. Até lá, e o Fernão remotamente com a gente. Até lá e um abraço a todos.